Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, Ana, o podcast que descomplica o seu direito. Eu sou a Ana, sua advogada, e hoje a gente vai conversar com um tema que traz bastante questionamento: direito previdenciário rural. Você sabe como garantir os seus benefícios? E para conversar com a gente, hoje está aqui a doutora Cíntia Libânio. Ela é especialista em direito previdenciário e atua nessa área já há 15 anos. Tudo bem, doutora? Dia. Hoje a gente vai conversar sobre todos os pontos do direito previdenciário sobre benefícios rurais. E, doutora, a primeira pergunta que eu vou fazer para você: o que é um benefício rural? Na verdade, o benefício rural é a mesma coisa do benefício urbano. O que muda é a modalidade da prestação de serviço. A prestação de serviço rural é prestada no âmbito rural. Qualquer serviço prestado no âmbito rural vai ser considerado trabalho rural. Os benefícios serão o mesmo: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, quando a pessoa auxílio-doença, pensão por morte, os benefícios são os mesmos. E quem são os trabalhadores rurais que têm direito a benefício pela Previdência Social? Bom, a gente tem as modalidades de trabalhador rural, né? Que primeiro vai ser o empregador rural, que é aquele que explora a atividade rural. Precisa da mão de obra, então ele vai contratar a mão de obra rural. Ele vai contribuir para o INSS como empregador rural e vai ter os seus trabalhadores rurais vinculados a ele. Tem também o trabalhador rural avulso, né? Antigamente denominado de boiafria, que é aquele que presta serviço rural esporádico ou temporário. Não é fixo, não tem CTP profissional, nada. Temos também a modalidade de regime de economia familiar, que é quando a família exerce a atividade rural numa pequena propriedade rural. E tem também o empregado rural, que é aquele que o produtor rural contrata para trabalhar para ele também entra nesses benefícios? Sim, também entra. Portanto, a comprovação dele será a própria carteira de trabalho assinada. E fala pra gente quais os principais tipos de benefício que estão disponíveis para esses trabalhadores rurais. É a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador que é registrado, para o empregador rural, que são os que contribuem, porque na modalidade segurado especial e o boia-fria, ele não contribui. Tem um entendimento do STJ que eles não precisam fazer a contribuição, basta a comprovação da atividade rural. E dentro das modalidades, voltando às modalidades, ele pode querer também a pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-maternidade para as mulheres. Então a gente vai explorar ponto por ponto aqui para ficar bem explicadinho para os nossos ouvintes, para eles não terem dúvida nenhuma. E a aposentadoria rural por idade, explica para gente um pouco como que funciona. A aposentadoria por idade rural, ela para a mulher 55 anos de idade, para o homem 60 anos de idade, dentro da comprovação de 15 anos de atividade rural. Essa comprovação não precisa ser ininterrupta, pode ser intercalada ao longo dos tempos, ela vai ser somada no final, tem que dar 15 anos. Porém, quando completa a idade, tem que estar na atividade rural. Entendi. E como que a gente faz para comprovar esse trabalho rural? Já que ele não vai ser registrado, né, não tem carteira de trabalho assinada, como que a gente faz para comprovar? O que a gente pode usar como prova? Então, essa é a maior dificuldade do trabalhador rural que não tem a CTPS assinada. Comprovação do trabalho dele, principalmente para o boia-fria. Então, ele vai ter que juntar tudo que ele tiver, denomine ele de trabalhador rural, começando de ficha imposto de saúde, ficha em crediário de loja, registro de nascimento dos filhos, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, documento escolar dos filhos, que vai constar lá endereço e a profissão, certidão eleitoral, recadastramento eleitoral que coloca a profissão. Então, todo tipo de documento que ele colocar a profissão lavrador é um documento, é considerado prova. E se tiver os pais trabalhado na área rural, porque acho que é o caso de muitos ouvintes, né? De muitos trabalhadores rurais, o pai trabalhou uma época lá na atividade rural, daí nisso na certidão de casamento do pai está constando que ele é lavrador, e essa pessoa trabalhou quando pequena. Trabalhou ali quando não era maior de 18 ainda. Esse período conta quando ele criança ali trabalhou na atividade rural? Conta, porém a partir dos 12 anos de idade. Embora a gente saiba que no sítio, com 8, 9, 10 anos, as crianças têm uma atividade às vezes igual a de um adulto, né? De acordo com a jurisprudência, é a partir dos 12 anos de idade. Esses 12 anos de idade vai ser contado até o casamento ou até o primeiro vínculo urbano da pessoa, quando mantém a atividade lá no sítio. Quando é só um período, daí vai depender do período que for comprovar, mas é a partir dos 12 anos de idade.
E a gente comprova isso com matrícula na escola rural? Sim, documento escolar, documento da propriedade, se os pais forem arrendatário, contrato de arrendamento, parceria, notas de compra de produto para plantio, a nota do produtor quando prega a mercadoria. E a gente tem uma diferenciação entre homem e mulher na hora de aposentar. Qual que é a idade correta para aposentadoria rural? Por atividade exclusiva rural, mulher 55 anos e homem 60. E daí depois a gente tem as situações depois da reforma, né, da Previdência em 2019, começou a gente ter ali uma questão de pedágio. Como que funciona isso? Então, na verdade, a aposentadoria rural não sofreu alteração, né, com a reforma. Porém, veio a modalidade híbrida, que foi incluída com a reforma em 2019. Facilitou para muita gente. Por quê? Porque muita gente teve 12, 13 anos de atividade rural e foi obrigada a migrar para o meio urbano, vindo a contribuir. E isso prejudicava o tempo rural dela na hora de aposentar. Muita gente se via prejudicada. Com a modalidade de aposentadoria híbrida agora aceita, ela pode somar. Então ela pode ter 14 anos rural e um urbano. Vai somar os 15, ela vai cumprir a carência. Então essa modalidade de aposentadoria híbrida foi uma evolução, foi muito boa para quem mesclou, né, ou do urbano para o rural, ou a maioria, né, do rural para o urbano. Em caso de incapacidade do trabalhador, ele está lá trabalhando na parte rural, aconteceu um acidente e ele ficou ali com algum tipo de invalidez ou precisou de um tempo para se dedicar ao cuidado. Como que a gente pode explicar isso para os nossos ouvintes sobre a incapacidade do trabalhador rural e quais os benefícios que ele consegue? Então, o benefício será o mesmo. Ele poderá requerer o auxílio-doenças, né, se a incapacidade for temporária, ou a aposentadoria por invalidez, se a incapacidade for permanente. Os meios de prova mesmo para a aposentadoria. Ele vai ter que provar que está na atividade rural, cumprindo a carência também, né, dos 12 de contribuição no mínimo, fazer a prova. O mais difícil é ele fazer a prova mesmo. E ele pode entrar com pedido direto no INSS e juntar todas as provas? Como que funciona essa parte? Processual, administrativa? Olha, eu recomendo procurar sempre um profissional da confiança para instruir, para poder fazer, montar esse processo administrativo, orientar bem. Por quê? Porque o sistema do INSS, hoje em dia, ele cruza dados, né? Se a pessoa vai lá e faz um pedido de benefício, dá umas informações depois não bate, controvertidas, isso prejudica ele, porque eles vão cruzar o pedido anterior com o pedido atual e pode prejudicar ele. Então, eu aconselho sempre procurar a ajuda de um profissional da confiança. Quais são os requisitos para o auxílio-doença do trabalhador rural? São diferentes dos requisitos para o empregado rural, para o produtor rural? Não, mesmo. Validade de segurado, né? A demonstração da incapacidade. E as trabalhadoras rurais? Elas têm esses mesmos direitos, tanto do auxílio-doença, tanto da aposentadoria, e elas também têm direito a salário maternidade? Direito a salário maternidade, inclusive teve uma decisão recente, agora de 2024, que equiparou elas naquela questão dos 10 meses de contribuição, que estava sendo válido só para as seguradas urbanas. Para rural tinha que ter 12 meses. E agora, tanto para urbana quanto rural, é mínimo de 10 meses a carência, né? E se ela não estiver contribuindo ali, ela vai usar a mesma documentação do trabalhador rural, do trabalhador segurado especial, que a gente fala, né? E tentar comprovar ali a qualidade de segurado. Vai fazer a demonstração através das provas. A gente tem um formulário lá no INSS que chama autodeclaração, onde a pessoa ela vai colocar todas as informações e todos os indícios de prova, e não é mais utilizado testemunha como era antigamente. Cada vez que você fosse fazer a prova rural, levava as testemunhas. Hoje em dia tem a autodeclaração. Com a autodeclaração é colocada todas as informações e o próprio INSS faz um cruzamento de dados para conferir aquelas informações. A gente sabe que as trabalhadoras rurais, elas têm ali os mesmos direitos, né? Ela tem direito à aposentadoria rural por idade, por invalidez, auxílio-doença. E quanto a salário maternidade, elas têm direito também? Sim, ela vai ter que carência de 10 meses de contribuição ou da prova rural. 10 meses é a data do parto, né? E ela vai receber por 4 meses, 120 dias o salário maternidade no valor de um salário mínimo. E essa comprovação é junto com aqueles documentos que a gente já falou lá no começo, que serve para os outros benefícios. Isso, mesma comprovação, só que ela vai precisar comprovar só 10 meses, né? No caso, é bom comprovar o último ano, né? Daí vai ser 10 meses antes do parto, é a data do parto. Então ela pode, por exemplo, aquela mulher que mora com o marido ali no sítio,
como caseiro e tudo mais, ela pode pegar a documentação do marido para ser usado para ela? Ou ela precisa, nesse caso, ter a comprovação? Por exemplo, o marido é registrado e ela não. Ela consegue esse salário maternidade? Tem muitos casos que o marido é registrado, a mulher não, porém ela desenvolve atividades no sítio, né? Então ela vai ter que provar esse desenvolvimento da atividade. É uma atividade ali... criação, às vezes... Exato. Né, uma de horta, porcos, criação, galinha, alguma coisa horta, assim, né? traz para vender na cidade. Então, vai depender da comprovação. E eu acho que o tema aqui que a gente tem mais dúvidas, pensão por morte para os dependentes do trabalhador rural. Como que funciona? Então, a pensão por morte, ela teve uma alteração significativa com a reforma em 2019. Digamos que bem prejudicial para o beneficiário, né? Por quê? Porque hoje em dia, para você receber uma pensão por morte, o INSS ele vai analisar a idade da beneficiária, no caso da viúva, né? A idade dela, o tempo de contribuição do falecido e o tempo de união. Tempo do casamento ou da união estável. Dentro desses 3 fatores, vai depender o tempo de recebimento da pensão, porque antigamente, deu entrada na pensão, ela já era vitalícia. Hoje em dia, não. Para ela ser vitalícia, ela tem que cumprir os requisitos trazidos pela reforma, e na maioria dos casos, após a pessoa ter 45 anos de idade, que ela vai ser vitalícia. Então, a pessoa tem ali 20 anos de idade, estava casada, ela vai receber só por um período. E isso vai sendo gradativo sim. até os 44, até os 44, 45. Isso. Até 22 anos de idade, ela vai receber por apenas 3 anos a pensão por morte. Dos 22 aos 27, vai ser 6 anos. Né? E assim vai gradativo até os 44. Após os 44, daí vai ser vitalícia, se cumpridos o tempo de contribuição também. E quanto aos filhos, nessa situação dos dependentes menores ou incapazes, eles também têm essa questão de idade gradativa ou até qual idade que eles recebem? Não, o incapaz vai ser vitalício, né? Provou a incapacidade e a dependência econômica, né, dos pais, vai ser vitalícia, vai receber enquanto ele viver. E os outros filhos? Os outros menores vai acompanhar a regra normal mesmo. Até os 21. Até os 21. Por um acaso, se esse filho fizer faculdade, ele consegue estender não. O benefício? Não consegue? Não, o INSS não aceita. E daí a gente tem outra situação também de benefício que eu acho que na parte urbana a gente vê com mais facilidade, que é o BPC, e tem gente que chama de BPC, tem gente que chama de LOAS. Ele é a mesma coisa, o BPC e LOAS? Sim, o LOAS é a lei que criou o benefício de prestação continuada, BPC, né? Ele é independente para rural ou urbano. Ele precisa de 2 requisitos. Ou a pessoa ter 65 anos de idade, tanto para mulher quanto para homem, ou ela ter uma incapacidade permanente, capacite ele de exercer as funções laborais. Porém, dentro dessas 2 modalidades, ele tem que provar também que ele não tem condições de prover a sua subsistência, né? Então, no caso aí, tem 65 anos de idade, não tem mais nenhuma fonte de renda, dá entrada lá no INSS e vai ser concedido o BPC para ele. Tá, esse BPC, ele é diferente da aposentadoria, né? Basicamente porque não tem ali 13º, tem mais alguma outra coisa que diferencia ele? Ele foi um benefício criado, né, pela LOAS, que a gente fala que é a Lei Orgânica, e ele é para pessoas que não consigam prover a subsistência, estando ele incapacitado pela capacidade ou pela idade de 65 anos. Ele é um benefício para subsistência da pessoa. Ele não tem 13º, são 12 meses, né? Todo mês ele recebe um salário mínimo e ele não gera pensão os herdeiros. Ele é para a pessoa. Entendi. Então, com o falecimento, ele extingue. Extingue. Com o falecimento ou com a mudança dentro da situação financeira da pessoa, aí ele extingue. Quais são os valores que as pessoas recebem tanto de auxílio maternidade, salário maternidade, LOAS, aposentadoria por invalidez daquele que não contribui? Qual que é o valor que essas pessoas recebem? Um salário mínimo nacional. Então, conforme o salário for mudando, vai mudando, né? Nunca é mais. Só vai ser maior se ela recolher? Isso, só vai ser maior daí do empregador rural ou do empregado rural com o CTPS, nada, que vai ser de acordo com o recolhimento dele. Quais os maiores desafios que esses trabalhadores rurais, eles enfrentam para conseguir esses benefícios previdenciários?
prova. Prova, A né? maior dificuldade é a prova. Principalmente no INSS, às vezes na modalidade administrativa, a gente faz o requerimento administrativo, todos esses indícios de prova que a gente já conversou, né? Documento escolar, ficha de loja, hospital, tudo que a pessoa tem, e mesmo assim o INSS indefere. Aí a gente tem que buscar o apoio judicial, né? A tutela jurisdicional do Estado, que através do juiz vai analisar aquelas provas, ver que a pessoa quadra dentro das características que a lei prevê, concede o benefício judicialmente. Quanto tempo demora mais ou menos uma análise ali na parte administrativa desses pedidos? Teoricamente, o INSS diz que em 45 dias, desde que você dê entrada, em 45 dias sua análise vai ser devolvida, né? Com a concessão ou com o indeferimento do benefício. Porém, isso não se cumpre na realidade. E tem benefícios que demoram 6 meses, 8 meses, 1 ano e chega lá ainda indefere, né? Mas desde que dá a entrada no INSS, chama-se de DER, né, que é a data de entrada do requerimento, o benefício ele vai gerando os efeitos financeiros a partir daí. Né? Deu entrada em 1º de janeiro de 2024, o benefício foi concedido lá em dezembro. Então, esses 12 meses vai gerar um atrasado para a pessoa que a gente fala, né? Um benefício retroativo desde a data da DER até a concessão do benefício. Isso tanto na parte administrativa quanto na judicial? Sim, tanto na administrativa quanto na judicial. Porém, a judicial, a gente está com um problema que, inclusive, essa semana começou o julgamento, né? As pessoas conseguem acompanhar. Porque na justiça, às vezes o juiz ele pede outras provas para complementar aquilo que você já produziu. E daí é trazido outros documentos que não foram levados lá na esfera administrativa, mas não foram levados porque também o INSS ele não solicitou, ele não fez nenhuma exigência. Mas no judiciário o juiz entendeu necessário e solicitou aquela prova. E você apresenta lá e o benefício é concedido. Nessas hipóteses, o INSS quer que o pagamento seja a partir da citação dele. Então perderia esse tempo da do pedido DER, administrativo. Isso. E daí, todos os benefícios que foram concedidos judicialmente, que tem essa questão, o atrasado da pessoa está em análise. Vai ficar aguardando esse julgamento para ser decidido se a data vai ser a data da DER ou a data da citação. Isso vai valer para todos os processos. Todos os benefícios que foram feitos provas judicial, diferentes das já anexadas administrativas. E como que a reforma da Previdência, a reforma foi ali em 2019, né? Ela afetou os trabalhadores rurais? Foi mais positivo ou foi mais negativo? Para o trabalhador rural, eu considero positiva. Porque não alterou em nada o que já tinha, né? E trouxe a modalidade híbrida. Então, essa modalidade híbrida ajudou muitas pessoas que às vezes se viam prejudicadas. Tinham lá 20 anos às vezes, de atividade rural, mas na data que completava a idade, não estava na atividade rural, né? Estava no meio urbano ali, apenas com 1 ou 2 anos de contribuição, não tinha os 15 que era exigido nem rural e nem urbano, né? Então, ficava prejudicada à mercê de um BPC se cumprisse os requisitos ou nada. Então, essa modalidade híbrida eu acho que veio para somar, foi um benefício para o trabalhador que tem a prestação de serviço mesclada. Então, o trabalhador, para aposentar, ele precisa de 15 anos de contribuição? Isso. Por aposentar por idade, ele precisa de, no mínimo, 15 anos de contribuição. Se for mulher, 62 de idade. Isso se for na modalidade híbrida ou urbana, né? 62 de idade para mulher e 15 de atividade. E para o homem, 20 de atividade e 65 de idade. Esses 20 anos. Antes era 15, tanto para o homem quanto para a mulher. E esse tempo de contribuição para o homem, que agora é 20 anos, antes não era 15? Sim, antes era 15 tanto para o homem quanto para a mulher. Só mudava a idade, né? Que era 60 anos para a mulher de idade e 65 para o homem. Aí com a reforma, né? Com a introdução da reforma a partir de 2019, com os efeitos a partir de 2020, pois foi gradativamente subindo, né? Aí atualmente, em 2024, está nessa posição. Homem 65 de idade e 20 de computação ou comprovação da atividade. E mulher 62 de idade e 15 de contribuição. A mulher só aumentou o tempo da idade. Isso vai aumentar mais ao longo dos anos ou Não, estacionou? Estacionou. E é possível o trabalhador rural ele acumular benefícios previdenciários ou não? Sim, é possível dentro dos requisitos lá, né? Vamos supor, é aposentado por tempo de contribuição ou por idade e fica viúvo. Tem direito a acumular a aposentadoria e a pensão. Ele não pode acumular 2 benefícios da mesma natureza.
né? 2 tipos de aposentadoria dentro do INSS não pode. 2 pensão por morte, não pode. A pessoa muitas vezes não procura um advogado, vai lá administrativamente no INSS e faz o pedido do benefício dela e é negado. Qual o procedimento que ela precisa fazer a partir daí? Eu aconselho, né, a sempre procurar por uma advogada especialista em direito previdenciário, da sua confiança ou de uma indicação de alguém, que vai defender, que vai organizar os seus documentos de acordo com o melhor benefício para você. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou contratar um advogado porque ele vai cobrar, eu vou lá sozinho. Essa é a mentalidade das pessoas. Só que o que acontece? Ela vai lá sozinha e não leva as provas que tem que ser levadas. E às vezes até leva coisas que contrariam a atividade rural dela, por exemplo. Eu tô morando na cidade, já faz 20 anos, eu saí do sítio, eu não voltei mais. Aquilo ali vai ficar no sistema do INSS. Ele vai negar o benefício e você não vai poder... Você pode dar entrada quantas vezes você quiser, porque é livre. Só que cada vez que você der entrada, ele vai buscar lá atrás no primeiro benefício e vai jogar ali no seu a mesma resposta. Porque foi você que produziu aquela prova contra você mesmo. Então, é necessário você, antes de dar entrada no benefício, procurar a orientação de um advogado especialista em direito previdenciário. Para fazer certinho e não ter problema, né? Isso, por quê? Porque daí o processo é montado certinho. Chegou no INSS, às vezes é o robô que analisa, porque a gente agora tem também o robô que faz análise, principalmente do tempo de contribuição. Inteligência artificial? Podemos dizer que sim. E daí ele nega o benefício. Só que se você está com o processo montado e está tudo de acordo, você já ingressa, às vezes até no próprio INSS mesmo com recurso administrativo, ou você já joga para a esfera judicial. Isso aí facilita, né? Adianta. Sim, porque daí os documentos estão em ordens. O INSS indeferiu, porque não sei se é uma meta que eles têm de indeferimento, mas muitas vezes Parece, né? Parece. Muitas vezes eles indeferem, estando o processo em perfeita ordem, cumprindo todos os requisitos, né? Por quê? Porque muita gente desiste. Eu já vi gente que cumpre todos os requisitos, deu entrada administrativo, negou, desistiu, não foi mais atrás, não foi judicial e deixou para lá um direito que é da pessoa, né? Então, se o processo está montado, cumpre realmente os requisitos, negou administrativamente, vamos para o judicial. Se for para o judicial, é possível a gente pedir uma liminar, uma tutela antecipada para a pessoa começar a receber já esse benefício ou não? Isso não é comum? É possível. Era muito comum. Tinham muitos juízes que concediam. Principalmente quando a gente tinha a competência delegada, que a gente podia dar entrada nos benefícios na justiça comum. Porém, o INSS ele conseguiu uma medida que, quando tem a tutela e lá na frente o benefício é indeferido, a pessoa devolver. Ou compensar com outro benefício que ela viesse a receber. Então, muitos juízes deixaram de dar a tutela por conta disso, para não prejudicar o beneficiário, o segurado, com o indeferimento final. Então, hoje em dia, não é fácil mais conseguir uma antecipação de tutela, principalmente em benefício rural, que vai depender da prova, né? E benefício rural em si, quando ele chega no judiciário, tem ali todas as provas documentais, mas a testemunha ela é meio que indispensável na situação do trabalhador rural? Então, hoje em dia, com a autodeclaração, não se tá, até em audiência os juízes estão dispensando, na maioria dos casos. Eu, particularmente, insisto na oitiva. Já peço, desde o requerimento administrativo, eu faço o pedido da justificação administrativa, que é a oitiva de testemunha. O INSS ignora, nem nega, nem indefere, ele ignora. E quando ele indefere e vai para o judiciário, eu peço para ouvir testemunhas. E em muitos casos o juiz ouve. Hoje, qual a principal orientação que você poderia dar para quem está começando a buscar sobre os seus direitos, sobre os benefícios previdenciários, principalmente rural? Por onde que a pessoa começa? Procurar a orientação de um profissional especializado. Novamente. Isso é indispensável, né? Indispensável. Procure um profissional, agenda um horário, vai lá, fala, olha, eu vou completar a idade de 55, se for mulher, mora a vida toda no sítio, traz todos os documentos que tiver, aí vai ser analisado, vai fazer uma entrevistinha ali com você, ver o que está faltando, dá tempo de correr atrás. Quando montar certinho, é só dar entrada. A chance de deferimento ela é muito maior, né? Nossa, muito, muito maior, muito maior. Felizmente, quando a pessoa vai sozinha, a maioria das vezes
ela faz coisa errada e volta. E muitas vezes não tem como reverter. Tem pessoas, porque aqui na nossa cidade a maioria, né, a zona rural é muito grande, né? Então a gente tem muito benefício rural. E tem muita gente que migrou para o meio urbano, aqui para a cidade. Então muita gente chega lá na hora de fazer, eu completei 55, eu vou fazer a aposentadoria rural. Mas chega lá e fala que já faz 10 anos que está aqui na cidade, que é diarista, que é isso. E aí já indefere. Aí você não pode mais, que já perdeu essa possibilidade do benefício rural. Porque já está lá no sistema do INSS, você mesmo fez a prova, não tem como mudar. Aí vai ter que aguardar para fazer uma híbrida ou uma por idade urbana, se for o caso, né? Começar o recolhimento. Vai ter que fazer uma análise de um planejamento previdenciário futuro para ver o que dá para resgatar, né? No seu escritório, doutora, qual é o caso que você mais recebe de trabalhador rural? E qual ali que você vê como a dificuldade, além das provas, dessa pessoa conseguir o benefício? Poderíamos dizer uma falta de orientação, né? Eu tenho muitos clientes que aparecem lá depois de ter levado já no INSS, de ter uma negativa, daí você entra lá. Hoje em dia, com o meu INSS, ficou fácil, porque você entra lá, o processo já está lá. Antigamente, você tinha que ir lá no INSS, pedir uma cópia do processo, era bem mais... Aí, quando você começa a olhar, você já começa a identificar os erros que a pessoa cometeu, que se ela tivesse vindo primeiro em você, não estaria acontecendo. E a chance desse benefício estar concedido, da pessoa já estar, inclusive, recebendo o benefício, seria bem maior. E hoje, a pessoa ela consegue acompanhar o pedido do benefício dela direto no meu INSS? Por exemplo, ela te procurou, você entrou com um pedido, com benefício, ela consegue acompanhar ali como está o andamento desse pedido? Sim, ele fica lá em análise, né? Eles não colocam nada enquanto está em análise, mas a pessoa pode entrar lá todos os dias e ver como que está a situação do benefício, né? Igual eu falei, eu tenho benefício que faz 6 meses que eu dei entrada, até agora está em análise, mas a gente ora para que realmente essa análise saia positiva com o deferimento, né? Mas acontece, às vezes, demorar 10, 11 meses e sai lá o resultado da análise indeferido. Eu vou fazer para você agora algumas perguntas que a gente recebeu lá na caixinha do Instagram, para você poder ajudar essas pessoas. Bora. Só trabalhei na roça a vida toda. Nunca contribuí. Tenho 59 anos. Consigo aposentar? Aí vem o questionamento. Homem ou mulher? Vamos responder como se fosse ambos, tanto para homem quanto para mulher. Qual que é a diferença? Se for mulher, é 55 anos de idade. Se está com 59, então já pode dar entrada no requerimento. Basta analisar os indícios de prova que tem. Se tá a vida toda no meio rural, vai ter indícios suficientes, né? Hora da entrada, já perdeu aí 4 anos, né? Agora, se for homem, tá na hora de levar para um profissional capacitado, especializado em direito previdenciário, para analisar a documentação que já tem, ver se falta alguma coisa, se dá para complementar. Completou 60 anos de idade no mesmo dia, ingressa com o pedido de benefício por aposentadoria por idade. Mais uma perguntinha. 20 anos de roça e hoje trabalho faz 3 na cidade. Tenho 45 anos. Quando que eu consigo aposentar? Novamente, vai depender da idade, se é homem ou mulher, né? E daí vai ser a híbrida. Então, na híbrida é o mesmo requisito da urbana, 62 anos de idade para mulher, 65 para homem. E o mínimo de contribuição ele já tem aí, que seria 15 anos para mulher e 20 para homem, né? Então aqui ele só vai precisar, tanto a mulher quanto o homem, chegar na idade. Chegar na idade. Se for homem, vai trabalhar aqui bastante tempo ainda, mais uns 17 anos. Se for mulher, mais uns... Não, mulher mais 17 anos. Homem vai dar mais uns 15 anos aqui, né? Não, mas vai mesclar, tem atividade rural, né? Vai somar. Vai mesclar, daí soma. Sim, entendi. soma. Essa questão da aposentadoria híbrida, eu acho que isso aí traz bastante... É bom para o trabalhador rural, né? Mas também traz um pouco de confusão. Sim, traz. Mais uma pergunta. Trabalhei na roça mais 3 anos na cidade. Depois nunca mais contribuí. Consigo aposentar? Então, vai cumprir a carência de idade de 62 para mulher, 65 para homem e 15 de contribuição para mulher e 20 para homem. Se não tiver cumprido esses 2 requisitos, não consegue o benefício de aposentadoria. O que poderá conseguir é um BPC, né, se cumprir as formalidades lá. Que eu não falei anteriormente, os requisitos do BPC, além da idade e da incapacidade, é necessário comprovar 1/4 de renda, de salário mínimo. O INSS ele faz uma exigência absurda, que ele acha que uma pessoa consegue sobreviver com 1/4 do salário mínimo. Então, se passar desse valor... per capita, né, por cabeça, ele indefere o benefício. Porém, na justiça, a gente consegue aumentar para meio salário mínimo por pessoa.
E se a pessoa já, tipo, o cônjuge recebe um BPC. Aí agora a esposa completou 65 anos de idade. Eu vou conseguir para ela também, porque o BPC ele não soma com a renda da pessoa. Então eu Entendi. posso ter um casal e os dois receberem o BPC. Então, por exemplo, eu tenho ali uma mãe que recebe uma pensão por morte, num valor um pouco maior que um salário mínimo. E o filho tem ali alguma deficiência, ela pode pedir um BPC para o filho e não vai ser levado em consideração a renda? Não, da pensão por morte já vai ser levado. Ah, tá. Tá? Cada situação uma, Isso, né? cada situação uma. Só não vai ser levado em conta, não vai ser somado dentro da renda ou outro BPC. Ah, entendi. E agora, uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Conta pra gente alguma situação inusitada ou engraçada que você já encontrou lá no seu escritório. Nessa questão de aposentadoria rural, quando eu comecei a trabalhar, era tudo só por oitiva de testemunhas, né? E essa autodeclaração também veio agora recente. Então, muitas vezes, hoje em dia, a gente mete a autodeclaração lá e as provas e é concedido o benefício, não é necessário ouvir testemunha. Mas, quando eu comecei, a gente ouvia tanto administrativo quanto judiciário. E daí você orienta a testemunha. Não é que você manda ela falar alguma coisa e nem que você tá induzindo ela a mentir, nem nada. Você orienta. Por quê? Porque às vezes é um vizinho de sítio mesmo. Ele realmente ele acompanhou toda aquela atividade rural, ele tá na mesma situação. Então, ele vai lá somar, ele vai lá contar para o juiz, contar lá que realmente a pessoa desenvolveu a atividade, vamos comprovar, né? Só que acontece, no meio jurídico não pode ser parente e não pode ser amigo íntimo para ter prova de testemunha. Não é ouvido apenas como informante. Então, a primeira coisa, quando a gente sentava para conversar com as testemunhas, era: é amigo? Não, a gente é vizinho. Então tá, olha, o juiz vai perguntar: é amigo íntimo? O senhor vai falar que não é amigo íntimo. O senhor é apenas conhecido, é vizinho. Pronto, vai ser ouvido como testemunha. Aí chegou lá na hora da audiência, o juiz: o senhor é amigo íntimo? Sim, sou sim, senhor. Aí o juiz: não, mas o senhor não é assim, daquele de frequentar a casa, tomar café. Toma até no mesmo copo, doutor. Testemunha é a prova mais complicada, né? Então foi muito engraçado. E teve outras situações também dentro dessa parte de testemunha que depois você acabava rindo, mas na hora dá um desespero, né? E doutora, deixa pra gente uma dica do que o trabalhador rural não deve fazer quando o assunto for benefícios. Uma dica que eu sempre dou para quem ainda não está na idade é já ir angariando as provas, né? Pega uma pastinha lá, vai guardando as provas que tem, já vai solicitando documentação escolar dele, dos irmãos, tios, que for, quando mora a família toda, e vai deixando ali já tudo no jeito. E não vá sozinho dar entrada no benefício. Procure uma orientação de um profissional especializado. Pelo menos para tirar todas as dúvidas. Se ele quiser fazer sozinho, então faz uma consulta, tire todas as dúvidas ali para não ter problema nenhum, né? Isso mesmo. Pelo menos uma consulta para ser instruído e montar o processo certinho. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa sobre benefícios rurais. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar lá no meu Instagram, @AnaLuizaFerreiraADV. Eu tenho bastante conteúdo e dica jurídica lá também, tá bom? Doutora, obrigada pela presença. Eu acho que esclareceu muita coisa aqui pra gente. Eu que agradeço a confiança, o trabalho. E dizer para as pessoas que estiverem ouvindo, estou à disposição para tirar dúvidas, para fazer alguma orientação. Obrigada, até a próxima.